Olá, querido amado irmão, amado telespectador, você do YouTube, do Face. Quero saudá-lo com a paz do Senhor Jesus, que Deus possa estar abençoando a sua vida nesta segunda-feira, feriado. E nós estamos aqui nos estúdios da NTV News para trazer aí uma palavra abençoada para a sua vida, né? E esta palavra de hoje, ela se encontra no livro de Efésios, no capítulo de número 4, no versos de número 17. É muito interessante porque se trata de uma verdadeira conversão. É importante nós entendermos esse texto quando Paulo escreve à igreja de Éfeso. Ele está falando ali de qual é o verdadeiro sentido da conversão e quais são os procedimentos que nós devemos ter diante de uma conversão. E hoje não é algo que nós vemos, às vezes nós vemos isso aí dentro do cristianismo, pessoas que estão aí se considerando abençoada pelo poder de Deus, cheia do poder de Deus, cheia das atitudes de Deus, cheia do Espírito Santo, e nós vemos que não condiz com o comportamento bíblico e o que a Bíblia relata de uma verdadeira conversão. Então Paulo ele esclarece muito bem mesmo o que é uma verdadeira conversão. E você pode se aperfeiçoar nessa palavra de Paulo, porque ela vem para nos ensinar, para nos mostrar como nós devemos se proceder perante o nosso conceito de cristão. Porque nós falarmos que somos cristão, isso não significa muita coisa. O que significa o ato de um cristão é o seu testemunho, é o seu comportamento, é como ele age após a conversão. Então não adianta você dizer que é cheio do Espírito Santo, que você é cheio da graça de Deus, e você não dá esse testemunho. Com certeza você só vai estar envergonhando o Evangelho de Jesus Cristo, porque na verdade este manual que é a Bíblia, ela nos traz orientação perfeita do que é verdadeiramente ter um conceito de conversão. E a prioridade da conversão não é ser cheio do Espírito Santo, mas sim ser cheio de testemunho do Evangelho de Cristo, ser testemunho da palavra de Deus. Você ter o comportamento da palavra de Deus. Você adotar a palavra de Deus como base de regra na sua vida. Então isso é que Paulo está querendo dizer aqui para a igreja de Éfeso. E ele começa no verso 17 da seguinte forma, e diz assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles pela dureza do seu coração. Veja que ele começa já bruscamente, drasticamente. Versos 19 ele diz assim: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Então nós entendemos que nós devemos estar criteriosamente dentro do conceito da palavra. E Paulo está dizendo: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como esse tipo de pessoa, esse tipo de comportamento. Então isso significa, meu querido amado irmão, ouvinte e telespectador, que há e tem que haver uma diferença de comportamento. Se você agir de uma forma,
Hoje você tem que agir de uma outra forma, para dar testemunho da presença de Deus na sua vida. E diz assim: mas vós não aprendeste assim de Cristo. Aí ele já está falando com os crentes de Éfeso. Ele está dirigindo a igreja. Então, vós não aprendeste assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e nele foste ensinado como está a verdade em Jesus. Então não adianta, meu querido amado irmão, você bater no peito e dizer que você é cheio do Espírito Santo, que você é cheio da graça, e no seu cotidiano, na sua vida normal, as pessoas olham para você e perde até o interesse de buscar o princípio religioso que traz o conceito da palavra de Cristo, porque o que nós entendemos que até o presente momento o evangelismo sempre foi um movimento do qual sempre incentivou mais a pessoa a buscar o conhecimento e o entendimento da palavra de Deus. Eu mesmo, quando eu vim para o evangelismo, quando eu me converti, eu vi isso aí, eu encontrei essa necessidade de buscar através da Bíblia Sagrada o entendimento, o conhecimento, para que eu pudesse acatar o conceito de Deus em minha vida e poder dar testemunho da gloriosa e bendita palavra de Cristo. Então nós temos que se policiar a cada momento para que nós não venhamos degradar a essência da palavra de Deus, que é Cristo, para que nós não venhamos envergonhar Cristo, porque muitas vezes com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, nós envergonhamos a Cristo e ainda tiramos o desejo de alguém se converter, de alguém buscar a presença de Deus. Então Jesus está falando: se é que tendes ouvido e nela foste ensinados como está a verdade em Cristo. Então não existe outra verdade, não existe um outro evangelho, existe um único evangelho do qual você tem que estar enquadrado nele, com o seu comportamento voltado para a grandeza de Cristo. Não é você servir a Cristo, é você ter atitude de Cristo. Você precisa ter atitude de Cristo. Aí ele vem dizer no versos 22, que quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem. Despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vós renoveis no espírito do vosso sentido. Despojar do velho homem, arrancar aquela imundícia, aquilo que vivia com você, aquilo que trazia péssimo testemunho, lançar tudo aquilo no mar do esquecimento, jogar para fora e se revestir de um novo homem, de um novo conceito. Um conceito dotado pela presença do Espírito Santo, que é verdade, que é santidade e que é um comportamento dotado da maneira que Deus quer que nós sejamos. O versos 25 diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Deu para você entender, meu querido amado irmão? Hoje o que nós vemos
por muitas vezes nós vemos as pessoas ignorando. Eu estou aqui expondo uma verdade, não minha, porque dentro dos critérios do cristianismo, a verdade não é minha. A verdade ela tem que ser de Cristo. A verdade tem que estar implantada na palavra de Deus. E como diz, pelo que deixai a mentira, mas falai a verdade. Não omitir. Hoje que nós vemos as pessoas ignorando. Eu não vou me meter não, porque cada um. E assim, a iniquidade ela tem entrado dentro dos templos e as pessoas permanecem errantes porque as pessoas não falam a verdade, não expressam a verdade de Cristo porque tem medo de ser rejeitado. E se você for rejeitado pelo nome de Jesus, glorifique a Deus, porque é um privilégio, meu querido amado irmão, irmã, você, amado telespectador, é um privilégio. É um privilégio nós podemos padecer como os discípulos padeceram pelo nome de Jesus. Pelo conceito da palavra, da verdade. Nós não devemos se acovardar nunca, mas sim sempre expressar a verdade de Cristo. Então, pelo que deixar a mentira, mas também não se omitir, falar a verdade, anunciar a verdade, mesmo que ela seja dolorida, mesmo que ela possa ferir o seu companheiro, seu irmão, mas é a verdade, é para benefício da graça, é para benefício da salvação, é para benefício do bem-estar desta pessoa. Você não omitir a verdade, mas sim falar a verdade, como diz o texto. O versos 26 diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. De repente você pode até irar. É normal do ser humano, às vezes, se irritar com alguma coisa. É normal do ser humano irar com alguma coisa. Mas não pode vir da sua boca palavras que possam pecar, palavras que possam se esvaziar do Espírito Santo e fazer com que o diabo possa tomar posse, porque partindo daí não se forma uma ira, mas se forma uma intriga, um caminho que talvez levará à perdição. Por muitas vezes nós vemos pessoas que se ira e vai em frente. Às vezes ira com alguma situação. Posso dar um exemplo, às vezes no trânsito a pessoa ira, tira a cabeça para fora, grita, xinga, vai atrás do cidadão. E isso eu estou falando com experiência própria, porque quando eu não servia a Deus, por muitas vezes eu tive esse tipo de atitude. Além de ir atrás para poder buscar a intriga, dar lugar ao inimigo para que ele possa arrumar alguma situação, talvez até para a vida ser ceifada, ou para você fazer alguma desordem. Então, quando aqui a Bíblia está falando, irai-vos e não pequeis, não ponha sua ira sobre, não ponha o sol sobre a vossa ira, não dê lugar ao diabo. Então não complete a situação. Ira, na mesma hora você se coloca
na unção do Espírito Santo e clama a misericórdia de Deus, e Deus vai conceder misericórdia e você vai seguir em paz e você vai estar abençoando aquela pessoa, talvez que fez com que você irasse. O verso 28 diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Só parar de furtar, meu querido amado irmão, não é o suficiente. Não é o suficiente. Você tem que mostrar que realmente você tem Deus no seu coração, que o amor de Deus passou a habitar em você. E quando o amor de Deus começa a habitar em nossas vidas, nós temos o conceito de amar o próximo, de poder praticar atos de bondade. Porque a Bíblia diz que se você pode fazer o bem e não faz, você comete pecado. E você cometendo pecado, a Bíblia diz que você está separado de Deus. E separado de Deus, você está separado das bênçãos de Deus. Nós vemos muitas pessoas, às vezes, servindo a Deus, mas passando por dificuldades, passando por tempestades, e não sabe por quê. Porque não está de acordo com o conceito de Deus, porque Deus é amor. E se você não estiver em amor, Deus não está em você e você não está em Deus. Você pode pegar uma das epístolas de João, ele vai esclarecer claramente isso aí para você. Para se estar em Deus, tem que existir o amor. O amor tem que habitar no seu coração. Então, aquele que furtava, não furte mais, mas antes trabalhe fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade. Isso é um ato de bondade. Não é para você trabalhar, para você enriquecer e falar, não, meu Deus é dono do ouro e da prata. Eu tenho que ser rico. Eu tenho que viver da obra, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Lógico, é lícito o obreiro viver da obra. É lícito você viver da obra. Eu concordo plenamente, porque está na Bíblia e eu concordo. Mas só que você tem que viver da obra, mas o seu coração tem que estar voltado também para você empracar o bem. Você fazer a bondade. É a mesma coisa a igreja hoje. Nós vemos muitas igrejas que não têm uma obra social. Nós vemos muitas igrejas que às vezes o pastor ele nem se preocupa em praticar um ato bom, um ato de amor, um ato de solidariedade. Então, é muito difícil quando nós dizemos que estamos em Cristo, que nós estamos preparados para a grande batalha, né? A pregação do Evangelho, ganhar almas para Cristo, mas nós não temos o nosso coração voltado para fazer o bem. Estar atento às necessidades de cada um. Porque por muitas vezes nós vemos que uma oração conforta o coração, mas se tratando de determinada situação, quando uma família está passando por uma situação vendaval, às vezes até uma crise de fome, a oração não é só suficiente. Não adianta você ir lá orar e deixar aquela família sem nada para o que comer. Então nós temos que conhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que se você for orar para alguém e aquele alguém estiver sem mantimento, nada está resolvendo. Agora, se você tem uma obra social, se você prepara, se o seu coração está voltado para fazer o bem, e você vê que existe aquela pessoa que está necessitada, precisa da oração, precisa de que muralhas caiam por terra, e você vai lá com toda a sua autoridade do Espírito Santo, com toda a sua autoridade de Deus, e você vai orar por aquela pessoa, mas você leva ali, por exemplo, uma cesta básica, uma caixa de leite, talvez para os filhos que estão passando dificuldade.
Deus vai olhar do céu e vai ver que no seu coração não só está o sentido de querer que aquela pessoa encontre o caminho da vitória, que ela encontre a vida com abundância, mas também que dentro do seu coração está envolvido a bondade de Deus. Então, aquele que furtava não furte mais, mas antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade. Então é dentro desses critérios que você se torna um cristão. É dentro desses parâmetros que você demonstra que é verdadeiramente um cristão. Versos 29. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Tá certo, meu querido? De repente você está envolto a pessoas que não são cristãos ainda, que não conheceram a palavra de Deus. Mas da sua boca não sai nada de Deus. Sai só coisas do mundo. O seu comportamento, a maneira de você se expressar, não é uma maneira de uma pessoa voltada para Deus. As pessoas olham para você e não vê Deus. Pode ver talvez um time de futebol, pode ver, por exemplo, balada, mulherada, mas não vê Cristo através da sua boca. Como que você pode edificar alguém? Como que você pode mostrar Cristo sem você professar Ele? Sem você mostrar Ele através das suas palavras? Nós precisamos deste conceito. O cristão verdadeiro, a boca dele sai de tudo aquilo que o coração dele está cheio. E é muito fácil você identificar um cristão. Se você conversar 10 minutos com um cristão, você já pode identificar ele e saber que ele é um cristão. Por quê? Porque não vai 10 minutos para um bom cristão demonstrar que Cristo habita nele, que o Espírito Santo manifesta na vida dele. Isso é graça. Isso é fazer com que da sua boca não saia a palavra torpe. Versos 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Verso 31. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aí Paulo dá uma referência, porque Paulo é referência. Paulo, ele sempre foi referência. Você pode pegar todas as cartas de Paulo, tudo que Paulo narrou, tudo que Paulo citou, tudo que Paulo passou, tudo que ele padeceu, foi como Jesus disse: verás o quanto ele padecerá por mim, para levar o meu nome até os gentios. E realmente Paulo demonstrou que ele era um verdadeiro cristão. Aí ele diz: sejam, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E não andeis em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. O versos 3 do capítulo 5, que eu entrei aqui no capítulo 5,
Agora, quando Paulo diz, seja, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e eu quero encerrar logo agora, mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém os santos. Então nós temos que ter esse conceito, meu querido amado irmão e irmã, você telespectador que ainda não conheceu a palavra de Deus. É bom, é maravilhoso servir a Deus. Não pensa você que um cristão autêntico, ele sente a necessidade do mundo, ele sente a necessidade talvez de uma cerveja, de um cigarro, de uma droga. Não, não é assim. Deus, ele purifica, ele tira da escravidão, porque a necessidade incontrolável é como se fosse uma escravidão. É você ser escravo da situação. E quando você não é escravo da situação, então você é liberto, você faz se você realmente quiser, porque não há esta necessidade para você implantar qualquer coisa do mundo na sua vida. Mas você pode ser santo cada vez mais. Cada vez mais você pode entrar pela Bíblia Sagrada e aprender um pouco mais do que é agradar a Deus, do que é ser imitador de Cristo. Porque é isso que o cristão verdadeiro deve ser, imitador de Cristo, e não servir a Cristo, mas andar de acordo com os passos de Jesus. Então você pode até fazer uma avaliação entre você neste momento que você está vendo esse vídeo. Se você fosse Jesus, o que você reprovaria em você? Faz essa avaliação e você vai ver quantas coisas precisam ser mudadas em você para você dar testemunho de Cristo. Tá certo, meu querido amado irmão, telespectador? Que Deus abençoe você, que Deus dê graça, que Deus dê uma semana de paz, tranquilidade. Em breve voltaremos aqui com um novo vídeo para abençoar a sua vida com mais uma palavra, aqui através do Bíblia em Foco. A verdade do Evangelho, as boas novas. Esta é a boa notícia. Às vezes parece ser dura, mas é agradável e tem cheiro suave porque é de Deus e vem para abençoar a sua vida. Um abraço, até uma outra oportunidade.